Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu chamar aqui a minha parceira de live de hoje. Boa noite. Olá, olá. Tô sumida aqui. E aí, Jade? Tudo bom, Flavinha? Tudo e você? Boa Tir- noite, tudo ótimo. Tirando o frio aqui do sul, tá tudo bom. Pois é, aqui em São Paulo também tá bastante, viu? Até o Wilfred, que tá participando da live aqui também, ele tá de roupinha, porque tá muito frio aqui em São Paulo. Uma friaca. Então, muito obrigada pelo convite. Na verdade, a gente já estava combinando essa live há algum tempo, né? Muito esperada, né? São dois assuntos muito importantes, né? A forma de se alimentar, mais o jejum, quebrando os mitos aí, né, Jade? Com certeza, muito esperada essa live. Já tô vendo que alguns seguidores estão aí. Quem não me conhece, né? Porque no fim a gente acabou gravando a live aqui no seu Insta. Eu falo sobre carnivorismo e sobre estoicismo no Instagram. Então, depois, quem não estiver seguindo, bota para seguir lá. E hoje a gente combinou de falar um pouquinho sobre jejum e sobre dieta carnívora, como aliar as duas coisas, né? Para uma otimização aí da saúde. Exatamente. A Jade é uma praticante, né, da carnívora, depois ela pode falar um pouquinho sobre isso. No meu Instagram eu acabo não dando. Como o jejum é um assunto tão amplo, né, Jade? Claro. Eu acho a alimentação, assim, eu sempre falo, é fundamental, mas como o assunto já é tão profundo, eu acabo dando mais foco A para o parte assunto do aí. jejum. Mas a alimentação, com certeza, digamos, na minha opinião, é 80% do resultado e da adesão, a aderência, o sucesso do jejum está em 80% no estado alimentado do que no estado não alimentado. Exato. Acho que eu vim até antes de a gente gravar a live aqui, eu estava dando uma voltinha com o Wilfred, né? E eu fiquei pensando em algumas coisas com relação ao jejum. E uma delas, uma das ideias que veio na mente foi assim: o quanto eu vejo algumas pessoas lutando para fazerem o jejum, mas é porque muitas vezes a alimentação delas, no período alimentado, não está correta, né? Então, eu fiquei pensando assim, poxa, se tá difícil para a pessoa praticar jejum intermitente, é porque a alimentação no período da janela alimentar dela não deve estar correta, né? Exatamente. Então, assim, não é para ser difícil praticar jejum intermitente. Ontem eu gravei um podcast com o pessoal do Além do Bisturi, e aí eu falei um pouquinho da minha rotina de alimentação. Até bom a gente bater um papo aqui para saber como que é a sua. Mas normalmente eu faço de 1 a 2 refeições por dia, né? E dessa forma eu consigo manter o meu peso, consigo controlar a minha fome fazendo de 1 a 2 refeições. Só que os meus pratos, eles são muito grandes, né? Uhum. Então, assim, eu faço uma refeição mesmo completa e saio da mesa quando eu tô saciada, daí pronto. Eu vou dar tempo, né, do organismo digerir tudo aquilo antes de eu fazer uma outra refeição. Não sei se coincide aí mais ou menos com o que você faz. Com certeza, porque o tipo de alimento, né, que são, eu falo sempre das proteínas, o poder da saciedade das proteínas, você come e fica muito claro quando você está saciado. Você não tem vontade de ficar beliscando, é até Não, impossível você beliscar, porque não. você come ovos e carnes e para as pessoas que fazem low carb com salada, é impossível, você não vai ficar beliscando. No máximo também, eu faço 2 refeições. Geralmente eu faço uma mais completa, uma maior. E como eu tenho Uhum, filha pequena, eu não gosto de fazer à noite, mas é o horário que mais me cabe. Eu sempre falo para as pessoas. É, uhum. existe o ideal, mas existe o que é praticável. Então não adianta querer ser perfeito, começar pelo perfeito, se na sua vida não cabe aquela forma.
Então, Concordo. né? Então a pessoa tem que fazer com as ferramentas e com como ela pode. O ideal, como a gente vê sempre o ritmo circadiano, é que se fecha a rotina, as refeições até 6, 7 horas da noite. Mas na minha rotina fica muito difícil. Então eu prefiro nessa coisa com as crianças, fica mais fácil manter assim. Mas cada um dentro das suas possibilidades. Geralmente a minha refeição é mais para o final da tarde, à noite, assim, a minha maior refeição. Assim, desde que eu comecei low carb, depois cetogênica, dieta carnívora, eu já testei várias formas de jejum. Então, a que eu mais me adaptei foi fazendo uma refeição de manhã. E depois faço uma refeição na hora. A refeição de manhã é um pouco menor, né? Menor, mas mesmo assim, às vezes chega a meio quilo de carne, tá, gente? Sim. Não é aqueles bifinhos que eu vejo vocês colocando no prato, 2 ovinhos mirrados, entendeu? Então, quando eu falo menor, geralmente tá entre 300 gramas e 500 gramas de carne. E aí, na hora do almoço, costuma ser de mais 500 gramas, né, para fechar 1 quilo de carne, ou então, às vezes, passa mais. Normalmente fica entre 800 ali. E aí eu termino de comer por volta da meio-dia ali, 11h30, meio-dia, e não faço mais nenhuma refeição durante a tarde, não como nada à noite, e aí me alimento depois de manhã, no outro dia só. Então eu faço bastante jejum, né, no final das contas. Sim, mas você também come bem. E lembrando também que a Jade eu sempre acompanho, a gente sempre troca uma ideia. Eu falo das quantidades, e aí você está num objetivo agora que é ganho de massa magra, né, Jade? Ou agora manutenção? Agora eu estou em manutenção, mas o que eu percebo é assim, se eu como menos do que isso, meu peso desce muito, né? Sim. Então, que mas triste. É porque eu também pratico. Porque eu também pratico atividade física todo dia, né? É bem Além ativa. da academia, eu ainda tenho uma rotina ativa. Vou passear com o cachorro, às vezes de 1, 2 vezes por dia. Tem dias que eu ando mais de 1 hora com ele, além do tempo que eu fico na academia, quer dizer. Então eu percebo que se eu como menos do que essa quantidade, meu peso desce muito. Mas é extremamente individual, né? Agora, claro. O que eu percebo é que quando o pessoal luta para praticar o jejum, depois de ter feito algumas refeições com pouquíssima comida. Então, é aquilo que eu falei, dos 2 ovinhos, aí coloca um bife no prato ali, não vai saciar. E aí vai ficar mais difícil de praticar o jejum intermitente, não é? Exatamente, exatamente. Hoje, por exemplo, eu fiz a minha primeira refeição e até agora foi a única. Eu comi 3 ovos, comi assim quase um prato grande assim com carne moída e tô até agora assim nem pensando, realmente fiquei saciada e o efeito da proteína é muito claro, a saciedade é real, você nem pensa em ficar, vou ali comer uma frutinha, eu vou ali ficar beliscando. Não dá, porque é o tipo de alimento, né? O que eu sempre tento falar. Exato. Até você falou, mesmo porque, Jade, as pessoas têm dificuldade de entender a cetose, né? O que isso significa? Porque quando se come carboidratos e açúcares e farinhas e faz jejum, na verdade, a pessoa não chega a entrar em cetose, ela fica ela fica no pico da glicose, ela tem aquela sensação de hipoglicemia, irritação. O pessoal sempre me pergunta, é normal ficar irritado, com fome? Não. É o tipo de reação fisiológica, por quê? Porque você deu um boom de açúcar, um pico, não entra em cetose, então você não está queimando sua gordura, você não está usando a gordura como fonte de energia, nem das proteínas que você come, porque você está sendo alimentado por glicose. E aí, quando você faz jejum, aquela glicose despenca, e aí vem todas as reações. E no seu caso, como que é a sensação? Então, é interessante porque, assim, olha, antes de conhecer low carb, eu cheguei a passar em uma endócrino. E eu nunca fui muito acima do peso, já estive mais cheinha, né, que falam, mas nunca fui uma pessoa obesa ou com sobrepeso. Mas eu passei na endócrino porque eu falei para ela, olha, não é de Deus isso, eu sinto muita fome.
né? E aí ela falou, mas você é magra, come. Eu falei, mas como é que é isso? O tempo todo eu tô com fome, né? Eu acordava com fome e aí eu comia alguma coisa, passava um pouco tempo, eu tava com fome de novo, aí eu almoçava, eu tava com fome à tarde, à noite eu tava pensando em comida. E aí eu passei com ela com essa queixa. Mas ela falou assim pra mim, ai, mas você é magrinha. Eu falei, não, mas eu nem tô me sentindo magra como a senhora tá vendo, né? Eu acho que eu tenho que perder aí uns 5 quilos, tá? Ela falou, não, tu parece minha neta, tá ótima. Ainda apertou minha bochecha, falou, imagina, vamos fazer teus exames aqui pra ver como é que tá a sua saúde, mas você parece que tá muito bem. E eu falei, gente, mas essa fome não é normal, porque eu falei assim, isso aqui tá aumentando. E eu percebia que tinha alguma coisa a ver com o que eu tava comendo. Eu falei, meu, eu como e fico com fome, né? Não tá certo isso. E hoje não. Eu percebo que eu faço refeições, né? E aí, por opção da minha dieta, é só de alimentos de origem animal, mas assim, eu como e eu fico saciada a ponto de muitas vezes deixar comida no prato, porque não deu pra mim. Olha que eu amo carne, é difícil falar não, né? Mas assim, você vê, às vezes você pega uma quantidade ali, não dá conta de comer, sobra. Ou então você, por exemplo, vai em uma churrascaria ou um churrasco de final de semana, pô, passou a carne que você mais gosta ali no final, porque no começo é linguiça que o povo soca, né? Passou a carne que você gosta no final, você fala, pô, eu não aguento mais comer, porque eu já comi muita carne, não aguento mais comer, né? A saciedade é muito boa. Isso foi interessante para mim, por exemplo, quando eu viajei no final do ano, porque eu estava em outro país, fugi um pouco da minha rotina, mas eu mantive a dieta carnívora. Só que muitas vezes eu conseguia fazer uma refeição por dia só, que era quando eu parava para cozinhar na casa, né, que eu tinha alugado, parava para cozinhar e eu conseguia fazer uma refeição por dia muitas vezes. Então, se fosse antes, eu ia ter que ficar parando em todas as padarias, em vários restaurantes, quer dizer, a viagem deixa de ser sobre visitar pontos turísticos para visitar lugares para você comer, tem que ficar comprando pãozinho, barrinha, né, e um monte de coisa. Então, a saciedade comendo adequadamente proteína é uma coisa assim que só quem vive isso vai poder falar. Exatamente. Por quê? Porque através dessa mudança na alimentação, você diminui essa quantidade de açúcar no sangue, onde o teu corpo para de responder àquele excesso de glicose e começa a pensar, oh, tem gordura, tem outro combustível, vira a chave. Aonde até os jejuns, às vezes não tão intermitentes, mas um jejum um pouco mais prolongado, ele se torna possível, né? A gente vê aí pessoas que fazem maratonas, atletas fazem provas com mais de 20 horas de jejum porque ele não sente aquela oscilação, aquele pico de fome, que antigamente, né, Jade, as pessoas paravam para nessas grandes provas para tomar o gelzinho lá com carboidrato, comer o macarrão, né? Sim, e hoje até essa parte da nutrição esportiva, ela está mudando, e acredito, né, que vem muita mudança por aí, porque muitos atletas estão tendo uma melhor performance, né? Por causa desse efeito da cetose, por causa dessa falta que não existe oscilação, não existe aqueles picos, então a pessoa consegue terminar uma prova ou pegar um peso, fazer várias coisas sem, né, tá naquela dependência de comer de 3 em 3 horas, ou enfim, de ter aquela quantidade de açúcar no sangue. Eu vi que o pessoal perguntou, assim, algumas pessoas aqui que estou vendo as perguntas, quantas horas de jejum, como que eu começo o jejum? Aí, não sei se você compartilha da mesma opinião que eu. Para mim, a pessoa tem que mudar primeiro toda a alimentação dela, né? A partir do momento que ela estiver ali comendo comida de verdade, os alimentos do açougue como base da dieta e os alimentos da feira, para quem faz uma low carb ou cetogênica, ela vai saber praticar jejum intermitente, você não acha? E é natural, né, Jade? A pessoa, ela começa a ver que ela não precisa fazer as 3 primeiras refeições. Na primeira semana, até tem aquela questão da cultura. Eu tenho que fazer as 3 refeições. Mas depois, eu me lembro que na minha primeira semana, eu tomei meu café da manhã, era meio-dia, nada de fome.
Aí eu falei, gente, que estranho, né? Dava 1 hora, aí 2, 3 horas da tarde, mas porque a minha cabeça ainda ficava Tinha naquela, ai, mas é hora do condicionado. almoço, como que é isso? E é o que a maioria das pessoas tem, né? Aquele Uhum. frenesi com os horários, com a cultura alimentar que a gente está inserido. E, aliás, eu acho que esse é o maior problema. A nossa cabeça, o nosso condicionamento É, e a relação com a comida hoje, você fala muito sobre isso no seu perfil, é um vício, né? é um Infelizmente, vício. 90% das pessoas comem através de um vício. É, acho que assim, o pessoal acaba pensando muito em prazeres imediatos, né? E Uhum. isso está muito relacionado com a comida, mas está relacionado às vezes com o consumismo, está relacionado às vezes com relacionamentos, vários relacionamentos sem sentido nenhum, a pessoa que tem múltiplos parceiros, né? Então, por quê? Porque está sempre pensando em gratificações instantâneas. Então, acho que é interessante aí fazer o caminho inverso, né? E começar a pensar lá na frente, né? Então, acho que toda vez, assim, que... O que eu me forçava quando eu estava entrando aí nesse meio de low carb, dieta de baixo carboidrato? Eu me forçava a pensar o seguinte, toda refeição que eu fizer é uma chance de acerto, né? E eu pensava assim, eu sempre gostei muito de analogia, então eu pensava assim, é como se fosse um concurso, né? Quem que é vencedor em um concurso? A pessoa que acertou muito. A pessoa que acertou pouco ali, ela não vai conseguir passar, né? Então eu percebo que tem muita gente que faz assim, eu fiz 5 refeições certas, então agora o final de semana eu posso dar escorregada. Não, porque Exato. você tem que estar sempre pensando em acertar o máximo possível. E todas as refeições que você está diante ali é uma chance de acerto. Que ou você vai aproveitar aquilo ou você vai desperdiçar, né? Então, quando você começa a condicionar o pensamento dessa forma, daí fica mais fácil. Você tá diante ali de alguma coisa e falar, não, mas eu vou perder a minha oportunidade aqui de acerto. Isso daí depois vai ser catastrófico lá na frente, né? Eu vou voltar a ter fome constante, já vai ficar difícil eu praticar o meu jejum de novo. Às vezes dá até desconforto, né? Dá dor de Uhum. cabeça, dependendo do que tu comeu. Tem muita gente que fala para mim, eu tava na carnívora e aí eu abri uma exceção, comi um doce, comi isso, fiz aquilo e fiquei mal, fiquei zoado, né? Então eu falo, olha só, da próxima vez você já pensa, né? Será que vale a pena ficar abrindo essas exceções? Porque quando a dieta tá certinha, é uma maravilha. Tu pratica jejum sem dificuldade, você não tá com fome constante, né? Sim, o fisiológico age ao seu favor, né? Quando você Exato. não está correto, você tem que brigar contra o seu fisiológico. E dificilmente a gente ganha do fisiológico. É, Quando, assim, com insulina, com hiperglicemia, hipoglicemia, sensação de fome, a gente perde. É sempre uma exato. batalha perdida. E o que eu acho também, Jade, nessa questão dos hábitos é o seguinte: além dessa parte fisiológica, cada vez que você cede, não é só aquela vez que você. Não é, eu não vejo só como aquele erro isolado, mas é o Uhum. reforço que você está dando novamente em ceder aquilo. Então, não é só aquele, comi um doce hoje e vai entrar no saldo negativo. Mas porque quanto mais vezes a gente cede, mais vezes a gente, né, quer ceder, principalmente com açúcar, com doce. Eu falo isso por experiência própria, que sempre foi o meu ponto mais difícil. Então, é aquela frase que eu sempre diz, às vezes a abstenção, ela é Uhum. muito mais fácil que a moderação. Porque Eu também essa acho. moderação chega num ponto que você não tem controle. Você aceita, eu começo a abrir uma exceção hoje, daqui um mês eu já estou com várias outras. E é assim que funciona na maior parte dos nossos hábitos. Principalmente para mudar algo que é muito forte, algo que, principalmente um Uhum. condicionamento. O condicionamento alimentar é algo que vem da nossa infância, né? Então é algo Uhum. muito, muito impresso, né? É algo que realmente é uma das coisas mais difíceis de se mudar, principalmente na vida adulta, porque a gente Uhum. luta com gatilhos, com memórias, com lembranças afetivas com a comida e, enfim, com o ciclo social é muito complexo. Como que é, Jade, a parte do teu ciclo social, do teu dia a dia?
Olha, assim, quando eu saio, normalmente as pessoas já sabem que eu pratico a dieta carnívora. Muitos amigos meus também praticam, então facilita um pouquinho, Uhum. né? Mas assim, não raras vezes eu tô diante de alimentos que eu não tô acostumada mais a comer e eu prefiro não comer, prefiro manter a minha dieta de forma estrita. Então as pessoas acabam respeitando, né? Elas oferecem o que é normal, né? Ah, mas você não Uhum. vai experimentar? Come só um pouquinho. Às vezes eu tô de jejum, então eu falo, não, eu tô de jejum, eu não vou comer. Ou então isso eu não como. Mas as pessoas tendem a te respeitar quando você coloca isso de uma forma, né, tranquila. E assim, às vezes a pessoa fala assim, ai, mas por que tu não pode comer? É porque você tá fazendo uma dieta? É para perder peso? Tem aquela dificuldade de entender que é o nosso estilo alimentar, né? Mas quando você coloca isso de uma forma tranquila, as pessoas tendem a compreender, né? Então eu não abro exceções e eu também não fujo da minha rotina, né? Eu faço as minhas refeições, faço jejum intermitente, independente de onde eu estiver, mesmo se for viajando, mesmo se estiver com mais pessoas, eu mantenho a minha rotina. Ah, então aqui, pé da vida, Zé, já falaram aqui que só você responde, que eu nunca Vamos respondo. responder as Mas perguntas do assim, ó, pessoal. gente, 500 mil pessoas, vamos combinar, é difícil. O pessoal sempre me detona que eu não respondo, mas eu tinha Mas que é ter porque é umas 10 muita pergunta. Flávias. É, A gente tem que ter uma equipe só para ficar uma mega respondendo as equipe. perguntas. É Mas acho que assim, difícil. as dúvidas principais do pessoal, e acho que é interessante a gente falar isso, sobre quais protocolos são mais recomendados para quem principalmente está iniciando, né? Nessa vida aí de Aham. dieta de baixo carboidrato e de jejum intermitente, o que tu recomenda aí para o pessoal? Então, para quem, igual você falou, eu sempre falo de primeiro mudar a alimentação, começar, né? Pelo menos eu sei que a low carb muito certinha no início para muitas pessoas é difícil, tal. Então comece pelo menos, eu falo, tira o excesso de açúcar, tira Uhum. farinha, pão, começa a comer comida mesmo, né? E daí o pessoal já começa a perguntar, e a mandioca, e a cenoura? Não, quando é comida, no início, sendo comida de verdade, né, Jade? A O que pessoa que vem de está feira e iniciando, açougue. então, assim, e dentro do que é possível, ok. Então, o que eu sempre falo, nunca começar a fazer, tentar começar o jejum e já sair indo para academia, querer fazer tudo. Eu sempre falo, ó, sempre uma coisa de cada vez. Não tá Uhum. seguro em ir para academia em jejum? Começa então, vai para academia, vai fazer o exercício no estado alimentado, quando depois de uma Sim. refeição, né, ou com menos tempo. Mas assim, o protocolo mais conhecido é o de 16 horas, né? Que geralmente a pessoa faz a última refeição até as 8 da noite e, Uhum. né, e pula o café da manhã, porque geralmente, fisiologicamente, o café da manhã, naturalmente, a gente tem menos fome, né? Por causa Sim. das nossas reações hormonais, o cortisol está mais elevado. Então, esse cortisol, ele é um pouco, ele tira aquele apetite. Se você não comeu pizza no outro dia, dificilmente a gente acorda com aquela fome, né? Exato. Então, acaba-se para quem está começando sendo mais fácil por já não sentir aquela fome tremenda logo pela manhã. Então, não Uhum. consegue ir até o almoço? Tenta, sei lá, fazer o desjejum no mar, né, um pouco antes do almoço, porque não se sente seguro. Então, indo aos poucos, ou até Eu nem, também nem, acho. nem dormir. Por exemplo, tomou o café da manhã, não consegue sair de casa sem café da manhã, mas não sentiu fome no almoço. Vai lá, tenta estender o almoço, então, para mais tarde, começar com esse espaçamento de horas, sabe? Começar Uhum. sem aquele apego dos horários das refeições. Se você pode fazer isso, né? Se você não tem aquele compromisso familiar em estar cumprindo as refeições, tentar sempre estender de uma refeição para outra o máximo que conseguir, e junto com essa alimentação, né, que a gente falou, baseada em comida, que vai indo aos poucos e vai dando certo. Você viu alguma pergunta aí para a gente responder do pessoal? Deixa eu ver aqui.
Baixa caloria. Deixa eu ver. Eu vi que perguntaram sobre suplementos e se água com limão quebra jejum intermitente. O que você acha, Jade? Olha, assim, na minha opinião, o melhor jejum, e é o que eu costumo praticar, é o com água ou café puro, né? Sim. Então, sem acrescentar fontes de gordura, sem acrescentar, né, nenhum adoçante, nem sem acrescentar nada. E com relação ao suplemento, a dúvida é por que a pessoa tem que usar essa quantidade infinita de suplementos que ela colocou? Ela está preocupada se isso quebra jejum, mas devia estar mais preocupada em por que tem que utilizar essa quantidade de suplemento. Porque o ideal é que você só suplemente o que você não consegue obter por meio da dieta, né? E tudo isso que eu li, agora eu perdi aqui porque já subiu muita pergunta, mas tudo isso é obtido em uma dieta low carb, cetogênica, carnívora. Não tem necessidade da pessoa estar gastando salário. A pergunta é, pode gastar o salário com suplemento? Sim, e sobre o limão, igual você falou, para aquele jejum, o pessoal sempre pergunta da autofagia, quantas horas eu entro em autofagia. Eu estava até vendo um vídeo agora do Mike, aquele Metabolic Mike, que ele fala bastante sobre isso. O jejum em si não tem como, porque a autofagia acontece dentro da célula, né? E vai depender muito de cada organismo. Como é que vai funcionar? Porque as pessoas falam, tô com um problema, tô com uma doença autoimune, quantas horas de jejum eu preciso fazer para alcançar aquele objetivo da autofagia? Para autofagia, primeiro, não deve se ingerir nem café, né? Geralmente esses protocolos mais complexos, nesse caso, as pessoas tomam somente água, porque a própria cafeína pode ter alguma alteração. Mas para o jejum intermitente, que é essa coisa de ter uma janela restrita ali de alimentação, o café, como você falou, o limão. Eu acredito que não vai ser o limão culpado de, né? Se você pôr lá um limão, ele não vai atrapalhar, não vai. Acredito que não vai fazer diferença nesse caso da janela restrita, né? Se for para o uso da autofagia, daí já, como a gente falou, já é outro caso. Diferente. Mas só para ter aquela janela, aquele período de restrição, não, nesse momento eu não vou comer, né? Pela questão de se manter ali. Ok. Estão perguntando já da queda de cabelo. Você teve queda de cabelo? Muito pelo contrário. Eu tinha caído na loucura de cortar o meu cabelo no meio do ano passado. Ele tava igual, né? E meu cabelo, ele cresce muito. Faz pouquíssimo tempo que eu fiz as luzes. Eu já preciso marcar. Acho que não tem nem 2 meses que eu fiz. Já tô com uma raiz enorme. Já vou marcar de fazer de novo. Queda de cabelo, até o DJ surfista que tá aqui também, outro carnívoro de peso, respondeu para quem perguntou. Queda de cabelo, tem que analisar se não está relacionado a deficiências nutricionais. Muitas vezes esse é o motivo, lógico que podem ter outros, mas em dieta carnívora ou dieta low carb ou cetogênica, não é para acontecer, não é normal que aconteça. Se acontecer, a pessoa tem que investigar o motivo, né? Deixa eu falar sobre isso. A pessoa tá comendo super pouco. E outra coisa que eu sempre falo, já falei várias vezes, vou puxar a orelha. O pessoal faz jejuns, tá? Porque às vezes já se adaptou. Tô bem, consigo fazer de 24, de 18, 16. Aí, a maior parte da semana, em vez dela quebrar o jejum como uns alimentos ricos em nutrientes, como a gente falou, as pessoas vão comer bolo, pizza, macarrão, assim, alimentos muito pobres. Isso que eu, lá no grupo do Facebook, é um grupo que tem mais de 600 mil pessoas, todos os dias eu vejo posts, as pessoas postam às vezes as refeições lá com bolacha maisena. Daí ficou, entendeu? O dia tem 24 horas, fez 18 de jejum, quebrou o jejum e na janela de alimentar, não comeu nada que presta, vai cair o cabelo. Aí a culpa é do jejum, entende? Aí o jejum, não, o jejum não faz, porque o jejum sempre fala, é o estado zero. É como se fosse o zero ali na curva, ele não tem influência. O que vai influenciar em deficiência nutricional, porque o jejum não é permanente, uma hora você vai ter que comer. Então, o que você come é o que faz, o que você não come também, né? O que você deixa de comer para comer esse tipo de comida que não tem nutriente nenhum,
e aí onde vem todos os problemas. Eu e aí achei mistura com interessante álcool, aqui. tudo. Eu achei interessante, até para tu responder, perguntaram aqui se idoso pode praticar jejum, mas acho que até para ficar mais completo, quem que você não, para quem que você não indica o jejum intermitente? Todos os especialistas que eu leio, né, são pessoas, por exemplo, pessoas principalmente com histórico de transtornos alimentares, principalmente anorexia, bulimia, pessoas, né, que não têm uma relação com a comida equilibrada, que precisam de tratamento. Essas pessoas, se elas forem praticar, tem que ser acompanhado pelo nutricionista, pelo psiquiatra, porque, né, é uma questão que vai além. Então, o jejum, ele não causa esses transtornos, porque o transtorno, ele vem oriundo de problemas psicológicos, né, de outros, né, é a mesma coisa você falar que lavar a mão causa toque, né, não é porque a pessoa que tem toque lava muito as mãos, quem lava a mão não tem nada a ver. Outra coisa, as grávidas sempre me perguntam, né, sobre os jejuns. Porque é um momento tão especial e às vezes já entram na gravidez, descobrem o jejum. Não é o momento ideal. O que eu sempre ouço as especialistas falarem, jejum natural, a grávida, já passei por isso, a gente sente muito enjoo, não precisa ficar comendo toda hora sem fome, né? Forçando, não precisa forçar porque está grávida, principalmente se está com sobrepeso, né? Porque toda aquela reserva ali de gordura realmente... Mas não é também para ficar fazendo jejuns restritos, restrição também nos nutrientes, porque pode ter problema tanto para ela quanto para o feto, né? A amamentação, principalmente na fase exclusiva ali, que precisa de todos os nutrientes, o corpo da mulher se torna, né, uma máquina aí de produzir nutrientes para o bebê. Então, não é o momento também de uma restrição muito, muito profunda. E idosos, crianças, as pessoas sempre perguntam, crianças obesas, tem que ser acompanhado, né? Tem que estar muito bem acompanhado por um profissional, assim, dificilmente, né, dá para propor algo para uma criança, assim, pela internet. Então, tem que ser acompanhado, tem que ver, estudar, que a criança também está em fase de crescimento. E a mesma coisa o idoso, né? Se é um idoso que já é saudável, não tem nenhum problema de saúde. Exato, se não toma medicamentos, né? Porque tem medicamentos que obrigatoriamente tem que, né, tá com algum alimento no estômago para haver aquela absorção. Então, depende. Idosos saudáveis, né? A gente, hoje eu estava vendo essa live do Mike, ele falando que até para os idosos, os efeitos da autofagia, por causa da fisiologia, demora mais tempo. Então, às vezes, o idoso, para atingir alguns resultados de uma pessoa mais jovem, ela tem que praticar, às vezes, o jejum um pouco com mais frequência do que uma pessoa mais jovem, pela questão celular mesmo, fisiológica. Beleza. Eu achei interessante uma pergunta que fizeram sobre treino em jejum. Eu, particularmente, acho que isso é muito individual e varia de acordo com o objetivo pessoal de cada um, né? Então, assim, eu me sinto melhor treinando alimentada, né? E respeitando ali a minha rotina, fica mais fácil para eu me alimentar pela manhã, então eu já faço uma refeição pré-treino. Mas para quem tá adaptado, prefere treinar em jejum, né? Eu também não vejo problema nenhum. Não faz sentido a pessoa deixar de treinar em jejum se é algo que ela tá adaptada e se sente melhor. Mas sim, o DJ Surfista, né, tá dizendo ali nos comentários que ele treina em jejum. Eu gosto muito de treinar em jejum, porque sempre que eu como, hoje eu já até tinha te falado isso, né, Jade? Eu faço aquela refeição mais forte, eu me dá aquela moleza, uma preguicinha, sabe? Aquele soninho. E em jejum, eu gosto muito de treinar de manhã, então eu tô assim, super com muita energia, vou lá, treino bem. Mas você vê como é interessante, porque assim, são percepções diferentes, né? Às vezes eu como meio quilo de carne e vou treinar. E para mim tá tranquilo, né? Então, o que eu percebo? Às vezes a pessoa que tá iniciando no jejum, ela vê todo mundo falando, eu preciso treinar, eu treino em jejum, olha, treino em jejum, treino em jejum. E aí ela fala, eu também preciso treinar. Não, você tem que fazer o que é bom para você. Para você. Por exemplo, eu me sinto melhor quando eu faço uma refeição pré-treino e depois faço outra pós-treino.
Então é o que funciona para mim. E aí, às vezes, a pessoa tá nessa, né? De achar que ela precisa treinar em jejum. Não, ela precisa ter uma restrição, né? Ela não pode estar comendo o dia inteiro. Em alguma parte do dia, ela não pode estar comendo, né? Porque não é saudável comer o tempo todo. E quando ela come, ela tem que comer saudável. Acho que é um pouco mais simples do que as pessoas normalmente acham que é, né? Exato. E essa resposta fisiológica de ficar mais com mais energia, ou às vezes com cortisol, igual eu percebo, para mim, quando eu como, meu treino não rende tanto, porque eu fico mais lenta. Mas é E de o meu cada já pessoa. rende A top. pessoa tem que se conhecer, ver, né? E isso ninguém me falou, eu testei. Eu sempre Exato. treinei. Quando eu comecei há 4 anos a treinar, eu comecei com uma dieta tradicional. E eu percebi o quê? Que eu comia de manhã tapioca com banana. Quando eu chegava às 9 horas da manhã e ia treinar, me dava uma hipoglicemia. Eu chegava em casa às 10, morrendo de fome, Jade. Uma fome assim que eu queria comer tudo que vinha na minha frente. Eu até falei com a profissional na época, não conhecia nada de jejum. E eu falei, gente, mas não é normal isso. Sentir essa fome, dava assim, tremedeira, aquela coisa. Não, não é, tem alguma coisa. Foi aí onde eu Uhum, comecei. Não, emagrecer assim com fome não dá para ser feliz, né? O uhum. primeiro dia que eu testei, eu não comecei em jejum. Antes de ir para o treino, comi ovos. Perfeito. Cheguei em casa, esperei a hora do almoço, foi outra coisa. O rendimento foi outro e não tem comparação. Uhum. Eu vi muita gente perguntando aqui sobre os protocolos de horas, né? A Flavinha disse que o mais comum é o de 16 horas, para mim é o ideal para quem está começando, né? Mas a dica pessoal minha, a dica que eu dou, não fiquem apegados a aplicativos, ao celular, calculando as horas de jejum, porque senão você nunca vai aprender a fazer isso de forma natural. Então, desapega um pouco disso, tenta observar um pouco mais a fome, a saciedade. Eu sempre brinco, eu falo, ó, daqui a pouco vai ter adulto andando de fralda porque não sabe a hora de ir ao banheiro, não sabe mais a hora de defecar. Então, cara, tu sabe a hora que você vai defecar, tu sabe a hora que você tem vontade de fazer xixi. Você sabe quando você tá com tesão. Você sabe quando você tá com sede. Por que diabos você não saberia quando você tá com fome e quando você tá saciado? Só que isso só acontece quando você corrigiu toda a dieta. Porque é o que a gente falou no começo da live, né? Quando você tá comendo um monte de besteira, você não sabe o que é fome, não sabe o que é saciedade. Você fica com fome o tempo todo, né? Mas não é fome, é o que a gente falou, é o açúcar subindo e descendo. Exato. Então, e a gente tem várias pessoas, né? Várias pessoas hoje famosas que falam. Não sei se você viu lá o caso do CEO do Twitter. E várias pessoas que têm praticado o jejum não só para o efeito do corpo, da questão estética, mas também pela questão da saúde, pela questão da Uhum. autofagia, pela questão de ficar mais concentrado, de dar esse reset também nas ideias, de ficar mais criativo. Até ele é vocalista do Coldplay, ele fala que ele faz jejuns de 24 horas uma vez por semana. E geralmente nesse dia ele tira para compor as canções dele, porque ele se sente mais inspirado. Olha lá, o pessoal perguntando de novo do suplemento, Flavinha. O BCA e a BCA. creatina. Gente, comam alimentos de origem animal. Você Façam não faz deles. uso de nenhum suplemento, Não, Jade? suplemento nada. Porque assim, eu como 1 quilo de carne por dia, eu vou suplementar o quê? O que que me falta na dieta, né? Não me falta absolutamente nada. Se vocês quiserem suplementar alguma coisa, usem fígado, gente. É o melhor multivitamínico. Assim, se pudessem inventar multivitamínicos de verdade, né? Não esses que a gente acha na farmácia, nessas lojas de suplemento, seriam alimentos de origem animal. É isso que tem que ser a base da dieta de vocês. Comam mais fígado, comam mais vísceras, comam ovos. Vocês não precisam ficar com essa pilha de usar um monte de suplemento, sendo que vocês podem obter isso por meio da dieta e muito mais barato. Exatamente. Mas a gente vem dessa cultura, né, Jade, que para emagrecer precisa do remedinho,
precisa da barrinha de cereal, tal, do É. chazinho, do shake, de tudo. Eu fico espantada, porque assim, eu chego na academia, outro dia eu coloquei nos meus stories, eu falei, eu não sei se eu tô no morro, porque aqui tá todo mundo cheio de pó, parece que tá traficando quem que é o dono da boca aqui. É todo mundo pó pra lá, pó pra cá. Eu falei, gente, será que esse povo não tá comendo bife mesmo, né? Não tá metendo uns ovos aí na dieta? Como é que é isso? Exatamente. E é isso que a gente tenta passar para as pessoas, não só o conteúdo do jejum, mas para abrirem mais a cabeça, perceberem que a gente está num bombardeio aí da indústria querendo vender tudo, suplemento, fora essa coisa de cumilança, depois vem suplemento, depois vem remédio, e aí a gente fica nesse ciclo, né? Você deve ter visto as barras que saíram, graças a Deus, isso não saiu aqui, não chegou aqui no Brasil. Eu vi. Mas as barras as barras que eram para serem comidas durante o jejum, como assim? Né? Você chegou a ver? Cheguei, mas eu não comentei. Porque já é confuso, comprar, né? Já é confuso dizer água, chá e café. Você imagina, né? Não, pra gente ver o nível de enganação, né? Eu quase chorei no dia que eu vi isso, sério. Eu fiquei em luto até... Chocada, né? De onde veio essa barra? Foi a minha decepção, assim, porque... Enfim. Qual o ideal preparo da carne, grelhado ou cozido, Jade? Estão perguntando aqui. Olha, eu acho que dá para você preparar das duas formas. O interessante é que você não esturrique só as carnes para você não perder ali os nutrientes. A carne ela não pode estar esturricada, né? Mas você preparar ela, dá para fazer de N formas, não precisa restringir a forma de preparo. O mais importante é vocês fazerem dos alimentos de origem animal a base da dieta. Então, não importa se você está fazendo low carb cetogênica ou se decidiu testar uma dieta carnívora, como a minha, que é estritamente carnívora, sem vegetais, sem frutas, enfim. O importante é que, independente desse tipo de dieta que você escolha, os animais sejam a base dela. Qual a dieta que seguir? Ela acabou de falar. Uma dessas três, para mim, seriam as melhores opções, né? Low carb, e sobre as vitaminas, as vitaminas D, C, essas você suplementa, Jade? Não, também não suplemento. Tento pegar sol, né? Aos finais de semana, principalmente. Durante o dia, eu tento me expor ao sol na hora do almoço, almoço, fico ali o tempo que eu ainda tenho livre ao sol, né? E a vitamina C também não tem necessidade dentro de dieta carnívora. A gente sabe que a glicose compete pelo mesmo receptor celular da vitamina C. Então, a necessidade de vitamina C diminui. E as carnes têm vitamina C, né? Então, tu não precisa suplementar. Eu não suplemento nada na minha dieta. Estão perguntando se não pode comer frutas. Pode, né? A questão da fruta é assim, escolher com sabedoria e respeitando o objetivo individual de cada um. Uma pessoa que quer perder peso, ela não vai se entupir de frutas porque não vai ajudar no objetivo dela. Agora, escolher ali as que tem menos carboidrato, né? Vai escolher morango, vai escolher coco, abacate. Limão também é fruta. Mas ninguém... E estão perguntando aqui, o fato da proteína virar glicose. Então, tem que entender o contexto, né? A pessoa que está comendo muita proteína, mas ela está comendo muito carboidrato, isso vai ter um efeito metabólico. Agora, quando ela está em uma dieta cetogênica, e a carnívora é uma dieta cetogênica, né? Ela vai ter uma outra resposta. Então, hoje eu até coloquei uma foto da balança, me pesei e falei, olha, gente, se carnes engordassem, a essa altura do campeonato, isso já estaria muito claro, né? Porque comendo de 1 quilo a 1,5 quilo de carne, eu pesar 50 quilos, fazendo isso desde fevereiro do ano passado, então, peraí. Então, se fosse ter uma resposta, né, de engordar, isso já teria acontecido há muito tempo, a gente já saberia.
Sim. É uma pessoa que perguntou, você já até tinha respondido, mas vamos responder para elas não ficarem bravas. Estamos tentando, gente. Depois Que vocês elas dizem que mandam um a gente, direct lá para mim que eu vou que respondendo elas também. diz, elas estão dizendo que a gente está batendo papo e não está respondendo. Olha, a gente tá falando de tanta coisa aqui, gente. Olha só, perguntaram se você nunca tira o dia lá do lixo, né? Que a Jade, gente, ela é muito focada, ela não tira. Exames normais, tá, gente? E você não Exames são tinha, você postados. nunca gostou muito de doce, né, Jade? Não, e assim, é interessante porque em dieta carnívora, em algumas oportunidades, eu comi o Cacau 85 da Cacau Show e foi a pior bad vibe que eu já tive na vida, assim. Eu fiquei muito mal mesmo com 6 quadradinhos de chocolate. Então, porque a minha dieta, ela é carnívora estrita e eu já faço isso há bastante tempo. Então, das vezes que eu comi, e foi em pouca quantidade, eu me senti muito mal mesmo. Então, eu não abro mais exceções com relação à alimentação, né? O que eu faço é beber álcool, mas bebida de baixo carboidrato, de vez em Tá. quando. A Jade, gente, também é coach, daí ela com certeza. E quando você lida com as pessoas que vêm com essa questão de estarem viciadas no açúcar, que você fala para essas pessoas? Porque você, especialmente, não tem esse apreço pelo açúcar e a sua dieta, né? Como você diz, a sua fisiologia 100% já tira a vontade de comer doce. Então fica Exato. perfeito. Mas e para Então, quem assim, não tem isso? se você tá em uma dieta onde você tem que contar com foco, força e fé, você tá na dieta errada, né? Porque na dieta correta, essas vontades, elas vão diminuir, né? Se você estiver se alimentando, colocando bastante proteína, tem que focar nisso, porque o pessoal ainda tá com a mentalidade dos vegetais. Foca nas carnes, a vontade do açúcar vai diminuir. E aí, se você de fato quiser consumir alguma coisa doce, procura um cacau acima de 70% pelo menos, né? Se não te faz mal. Procura fazer alguma receita, mas assim, não é para viver de receitinhas. Os meninos do Senhor Tanquinho, do Batata Sando, têm receitas ótimas, né? O chefe Miranda, que o pessoal deve conhecer. Mas assim, essas receitas, elas são para situações pontuais, não é para viver a base de receita. A base da dieta tem que ser comida de verdade. Se você estiver se alimentando corretamente, esses cravings, né? Essas vontades por doce tendem a diminuir. Em dieta carnívora, muita gente fala, ó, perdi total a vontade de comer doce. Estão perguntando aqui qual a bebida de baixo carboidrato e tem gente que diz que não consegue largar a cerveja. O que você diz, Jade? Esse não consegue, me tira do sério. Primeiro já coloca para me seguir lá para tomar uma dura. Mas não tem essa de não consegue. Tu tem que entender, né, qual é o seu objetivo. Se você tá precisando perder peso, cerveja vai atrapalhar. Às vezes até as bebidas de baixo carboidrato vão te atrapalhar, porque estão trazendo calorias extras e porque a gordura, a bebida, o álcool, ele é metabolizado antes da gordura corporal. Então, qual é o seu objetivo maior, né? No meu caso, o que eu bebo de bebida é vinho, Vinho vodka, seco, né? vinho seco. Frisa bem que é um vinho seco. Vinho seco, vodka, tequila, né? Bebidas que pinga, cachaça, bebidas que tem baixo carboidrato, né? Sem adoçar. Quando eu peço caipirinha, sem açúcar, Sem né? açúcar. Só uma fruta ali, um gelo. Aqui eu gosto, que eu consumo às vezes, é o espumante também, que é um vinho, um tipo de vinho. Eu gosto do sabor, eu gosto das bolinhas e ele também tem baixo carboidrato. Mas é importante deixar claro, se você está num platô, né? Eu vi algumas pessoas falando aí de platô. Se você está num platô, se você está com dificuldade de perder peso, você tem que começar a olhar ali o que você pode fazer diferente. Toma cuidado com os queijinhos em excesso, né? A manteiga aqui de casa, ó, dura bastante, não é? As castanhas. As castanhas, não é para ficar pegando colherona de manteiga assim e colocando. Usa a gordura do própria carne, às vezes, ali para cozinhar, é só um pouquinho de manteiga, não é para ficar acrescentando um monte de gordura, né? E aí a pessoa fala, eu bebo um pouquinho de vinho todo dia. Mas é todo dia, querido. Tá trazendo caloria extra.
E o fígado fica lá, primariamente. Primeira coisa, gente, é o álcool. Se tem álcool no seu sangue, o teu corpo, primeira coisa que ele vai tentar eliminar. Então, ele deixa de cumprir todas as funções metabólicas para poder eliminar aquele álcool. Então, as minhas dicas aí pro pessoal, cuidado com o excesso de queijo, porque não é a dieta do queijo. O queijo é um sabor ali que tá acrescentando, né? É uma cerejinha. Mas ele é super calórico, não faz mal, mas tem que ficar de olho. A manteiga não é para ficar utilizando um monte. Para de enfiar sem necessidade no café e utilizar um monte para cozinhar. E Ô Jade, uma pergunta. Né? Já que você quero também aproveitar. É que as pessoas, até a gente está num desafio, as pessoas estão com muitas dúvidas. Até coloquei lá que tem que cuidar com o consumo de calorias, que fala, low carb não conta calorias, mas não é bem assim. É bem assim. E eu quero que você me responda, tá? A diferença da densidade dessas calorias, como que funciona? Porque o que eu leio é que você comendo uma dieta mais baseada em proteínas, mesmo que às vezes você consuma um número maior de calorias em carne, comparado, por exemplo, com queijo, eu queria que você me explicasse isso. Tipo, qual a diferença de 200 calorias de queijo e 200 calorias de carne? Se realmente quem come carne tem essa possibilidade de um aporte maior de calorias. Me explica isso. Assim, o que a gente percebe é pelo efeito termogênico da proteína, tu acaba mesmo consumindo um pouco mais de calorias, tem todo o trabalho do teu corpo, né, para digerir aquilo, então tem o efeito termogênico da proteína, às vezes tu consegue comer um pouquinho mais, né, e mesmo assim se manter em um déficit calórico para a perda de peso. Agora, a questão do queijo é que ele desperta para muitas pessoas a vontade de comer mais, diferente da carne e do ovo, né? Facilmente você consegue exagerar no consumo de queijo, mas é mais difícil você conseguir exagerar no consumo de carne e de ovo, por exemplo. Então tem que pensar também na resposta que o alimento vai ter para você. Tem gente que não consegue comer queijo com moderação, então é melhor tira um pouco, entendeu? Faz um desafio pessoal, fala, vou deixar o queijo de fora aqui. A mesma coisa acontece com as oleaginosas. Aí tem gente que compra a barra de cacau 85, a grande, e come de uma vez só, quer dizer. Então, isso não costuma acontecer com carne, com ovo, com vegetais, né? Mas já acontece com frutas com mais carboidrato. Então, tem que ir percebendo ali a resposta, como que seu organismo reage a cada alimento, né? Uma pergunta interessante, o que você acha da cetogênica ou carnívora para quem é bariátrico? Porque ela disse que se sentiu fraca. Eu tenho um vizinho que é bariátrico, ele tá na dieta carnívora desde o começo desse ano, né? No começo, ele teve que espaçar um pouco mais as refeições, né? Porque que nem ele não consegue sentar e comer igual eu, que colocar 1 quilo na minha frente, eu como em 15 minutos. Mas ele não consegue. Então, ele vai espaçando um pouco mais as refeições. Começou com muita carne moída, que é mais fácil, né? O frango, agora, né? Frango, mas agora tá super bem. Tem uma outra nutricionista, acho que é Ana Lúcia, se eu não me engano, o nome dela, e ela é ex-bariátrica, ela segue a dieta carnívora também, a mesma coisa, vai espaçando um pouco mais as refeições, mas tudo é questão de adaptação, né? Eu vi bastante gente falando aqui, eu comecei o jejum e fiquei fraco, tô me sentindo mal-humorado, etc. Gente, é normal. Você mudou radicalmente a sua dieta. Tu acha que você vai ficar 100%, né? Mas é uma coisa que eu falo assim, e quando você bebe, você também não fica mal? Ninguém teve uma ressaca aqui, entendeu? Então a pessoa fala assim, eu mudei a dieta, tô passando mal. Ué, mas você nunca teve uma ressaquinha na vida? Uma dor de cabeça, uma leve enjoo. Um leve enjoo, então, assim, lida com isso, é temporário. As pessoas têm que entender que é temporária essa adaptação. É verdade. E ela passa e depois que passa fica muito mais fácil. Você vai só voar. Toca a vida, né? Estão perguntando o teu Insta é jade.soler. Jade.soler. Entrando nesse aí, eu tenho acho que 4 contas no Instagram sobre assuntos diversos. Aí vocês podem botar para seguir as outras lá,
mas o principal é esse daí. A outra pessoa, é muito difícil ficar sem doce e dar dor de cabeça, o que você acabou de falar. Adaptação. No começo vai trimilicar mesmo. Então, alguém chegou depois, a gente já falou, quem amamenta não pode fazer jejum. Tem que comer conforme a fome. Como medir a cetose? Você já teve essa... Olha, esse assunto aí dá pano para manga, porque o que acontece? O pessoal fica pilhado aí, né? Em fazer xixi naquelas tirinhas e fazer várias medições. Eu tô em cetose, eu tô em cetose. Já te ia contar um segredinho para você, amor. Se você estiver comendo muita gordura, estiver comendo muitas calorias, pode ser sim que você esteja em cetose. Mas a cetose não significa que a pessoa vai perder peso. Aí é o pulo do gato, né? Não sei se você concorda, o pessoal fica muito pilhado na questão de estar em cetose, mas não observa se está em déficit calórico e não observa que muitas vezes está comendo demais, está comendo muita gordura, muita coisa, e tá achando que só pelo simples fato de ter picado o dedo e estar em cetose vai estar perdendo peso. Não. Não persigam essas cetonas, né? Persigam resultados, gente. Exatamente. Porque a cetose, como a gente falou lá no início, né? A cetose terapêutica, ela é usada para pessoas que têm, né, epilepsia, problemas psiquiátricos com muita oscilação. Câncer ali. Exato, que não é necessariamente para quem quer perder peso. Por isso que eu volto de novo a falar das calorias. O pessoal, low carb não conta calorias. Mas o corpo tem um limite, né? Cada pessoa tem um metabolismo. Cada metabolismo vai exigir um número máximo de calorias para você ficar estável, para você não engordar nem emagrecer, né? E cada pessoa vai variar. Como você falou, você come 1 quilo de carne, mas você faz muito exercício, né? Você entrou naquele processo de ganho de massa, tem bastante músculo, então, querendo ou não, mesmo em repouso, teu metabolismo gasta mais calorias. Sim. E você é super ativa. Então, não é para quem está aí com muitos quilos para perder, vai lá, vou começar comendo 1 quilo, pode dar errado. Então, é sempre pensar, o corpo, ele é o tal, a questão do jejum, o menos é mais. Então, igual você falou, é simplificar, comer com fome, conforme a sociedade, sem pensar nessas quantidades das outras pessoas e tentar se ouvir um pouquinho comer pouco de propósito e nem comer além da conta quando você precisa perder peso. A gente pode resumir toda essa live nisso, né? Nem pouco de propósito, com medo da comida, e nem muito quando você tem peso a perder. Exato. Mas essa conta não vai ser na primeira semana que a gente aprende, né? Até hoje, né? Igual você falou. Tem que se conhecer, né? Exato. Eu com doce, até pouco tempo, eu era muito formiga. Então, é uma coisa que eu tinha que lutar, lidar, e fui achando o meu equilíbrio até que eu cheguei no ponto. É melhor eu não comer, ou comer o mínimo do mínimo. Mas isso é uma conta que, né, isso também, eu faço exercício, tenho uma vida ativa e, enfim, cada pessoa ela vai se conhecendo. Mudar hábitos alimentares é um processo, é um caminho muito longo. E o jejum, eu vi ali alguém falando que jejum é para os fortes, é para quem quer se conhecer. Não é para aquela pessoa que quer uma dieta pronta. Me passa o cardápio, o que eu tenho que comer. Que horas eu como. O quanto... dificilmente, né, existe esse número, né? Eu não sei, Jade, você acha que até um profissional, um nutricionista no consultório, de cara ele acerta essa conta? Você acha que isso existe? Você vê a pessoa pela primeira vez... É muito difícil. Provavelmente a pessoa vai ter que refazer o plano nutricional ali várias vezes, né? Não tem como. Ninguém vai te conhecer melhor do que você. Já começa por aí, né? Porque a pessoa não tá no seu lugar, ela não tá sentindo o que você tá sentindo. Então vamos supor que eu passe no nutricionista que fale, olha, treine em jejum. Mas eu me conheço, eu sei que para mim é melhor que eu não treine em jejum. Eu me sinto melhor quando eu não treino em jejum. Outro, né? No seu caso, já se sente melhor em jejum. Então, o nutricionista, ele tem um papel fundamental de te auxiliar ali, principalmente com cálculos, mas ninguém vai te conhecer tão bem quanto você mesmo. Exato, exatamente. Estão perguntando se quem tem problema de
refluxo, se o jejum causa gastrite ou se o jejum causa refluxo. Não. Como eu falei, o jejum é zero, ele não causa nada. O que causa é o estímulo que você dá quando você está num estado alimentado. Então, todos esses hábitos errados que a gente tem vão causando. Daí a pessoa fala, mas eu comecei a fazer jejum há um mês e descobri que tenho gastrite. Daí ela acha que foram os últimos 2 meses de jejum que causou isso. O que você acha, Jade? Ó, deixa eu só te falar uma coisa, que eu acho que a nossa live vai fechar aqui no horário. Aí não sei se você quer que volte ou se você encerra, porque daqui a pouco vai aparecer algum aviso aí pra ti. Tá, quando aparecer eu encerro e a gente volta. Fechou. Então, volta na pergunta. Dessa coisa do refluxo, da gastrite, que as pessoas culpam muito o jejum, né? Tem esse mito. Tem que olhar com atenção para a alimentação. O que você está comendo ali, às vezes o que você está bebendo.